E o Natal está aí, né? E muitas empresas, escolas fazem festas de confraternização. Um momento para compartilhar as alegrias vividas ao longo do ano e estar entre amigos. Mas a Escola Municipal do São Roque, aqui de Itajaí, resolveu fazer mais do que isso. Eles reuniram pais, professores, funcionários e alunos para refletirem sobre o verdadeiro espírito do Natal. Na noite, eles também fizeram um jantar compartilhado para ressaltar o sentido da partilha. Eu estive nessa festa, gente, e confesso que fiquei emocionada. Veja. Natal é tempo de celebrar, de amar, de estar entre aqueles que gostamos. Natal é tempo de fé, de reflexão e de alegria. O verdadeiro sentido do Natal foi celebrado pelos pequenos. No palco, eles cantaram, dançaram e fizeram encenações. A ideia de reunir famílias, alunos, professores e funcionários para uma grande celebração do verdadeiro sentido do Natal foi do Grupo Escolar Jorge Domingos Gonzaga, que fica na comunidade do São Roque, em Itajaí. A festa de encerramento das atividades teve união e, claro, muita emoção. Para nós é um prazer enorme receber a comunidade do São Roque, que tanto nos ajudou nessa caminhada de 2017, para dividir com eles o nosso trabalho, tudo que a gente fez durante esse ano com as nossas crianças. E é um prazer enorme, né? Estar aqui reunido, realmente resgatando esse espírito de Natal. As canções interpretadas pelos alunos falavam de esperança, paz, amor e fé. Dos mais pequeninos até os maiores do 5º ano, a ideia foi mostrar para onde devemos voltar nossas atenções nesta época natalina. E eu estava lá, participando desta linda festa, aprendendo com os pequenos. Logo depois das apresentações, um jantar foi compartilhado. Cada família trouxe um prato diferente. Outro momento para mostrar que a partilha também faz parte desta época mágica. Se doar para aquilo que realmente importa. Momentos em família, entre amigos, refletindo sobre o verdadeiro espírito do Natal. Ai, gente, que bacana, uma festa linda. Eu quero aproveitar e mandar um beijo enorme para todos os alunos, professores, pais, funcionários. Quem fez foto comigo, algumas pessoas já mandaram, outras ainda não mandaram. Manda, me marca lá pra gente ver como é que ficou, né? Um abraço muito carinhoso de toda a equipe do Vermais para toda a comunidade do São Roque. Foi uma festa linda, linda, linda e eu agradeço mais uma vez por terem me convidado, por ter participado. A gente acaba também refletindo junto, entrando no clima, né? Um beijo de coração para todo mundo. Foi uma festa muito bacana. E agora presta atenção porque eu tenho um recadinho para você que está em casa. Você já pensou o que vai comprar de presente nesse Natal? Passa na Casa China. Lá tem tudo para o seu Natal. Tem muita variedade e sempre, você sabe, com os melhores preços. Na Casa China tem bolas de futebol, várias cores, por apenas R$ 14,90. Tem também o jogo de copos Nadir, só R$ 24,90. E não para por aí não. Na Casa China tem muito mais ofertas. E você ainda pode comprar em 10 vezes sem juros. Quem já foi lá, já sabe, né? Tem de tudo e com preço baixo todo dia. Na Casa China tem tudo para fazer o seu Natal especial. Corre e aproveita! A Casa China está no Calçadão da Ercílio, 568, em Itajaí. Tudo para o seu Natal, na Casa China tem. E já que nós estamos falando da importância, né, da partilha, desse período para refletirmos o verdadeiro significado do Natal, eu quero te lembrar que você também pode fazer
boas ações nesse sentido. É só ajudar na Maratona da Solidariedade da RIC TV Record, que vai ajudar muitas famílias carentes da nossa região. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis para levar à mesa dessas famílias nesse Natal. Para isso, contamos com mais de 20 pontos de coleta que estão espalhados pela cidade, onde você pode fazer as suas doações. Alguns deles, anota aí: Supermercado de Angelina, Gig Festas, Prefeitura de Itajaí e RIC TV Record Itajaí. Todas as doações vão ser levadas na véspera do Natal às famílias mais necessitadas. Participe, nos ajude, vamos fazer um Natal mais feliz para quem mais precisa. Agora eu vou sentar aqui e vou fazer uma perguntinha. Você provavelmente conhece aquela pessoa magrinha que come um monte e nunca engorda, e ainda tem pessoas que se alimentam de forma balanceada e mesmo assim estão acima do peso e com dificuldade para emagrecer, né? Então me diz uma coisa, por que será que isso acontece? Muitos associam ao metabolismo, um é acelerado, o outro não é. Será que é isso mesmo? Afinal, por que algumas pessoas emagrecem mais rápido do que outras e outras já têm tanta dificuldade para perder aqueles quilinhos, aqueles 5 quilos que faltam? Que fatores estão por trás do emagrecimento? Será que é só alimentação, alguma coisa que está envolvida aí? Então, para responder essas perguntas, recebemos a nutricionista Laís Lauda. Boa tarde, Laís. Boa tarde, um prazer Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Por que, Laís, que algumas pessoas emagrecem mais rápido, outras não? Porque somos únicos. Individualidade bioquímica, né? Cada organismo funciona diferente de outro. E um metabolismo ele pode se alterar ao longo da vida. Ou seja, eu posso ter sido uma lá na juventude, agora já nos 40 e poucos anos ser uma outra pessoa? A gente tem algumas fases importantes de alterações hormonais e nessas fases a gente pode ter alterações grandes que podem nos trazer aí uma dificuldade de queima de gordura por uma alteração no metabolismo causada por hormônios. A gente pode ter uma alteração de tireoide causada algumas vezes até por questões psicológicas, somatização, ou por falta de nutrientes. Né? Uma dieta muito pobre em nutrientes pode fazer com que a nossa tireoide funcione menos. Então aí o risco dessas dietas mirabolantes, assim, que às vezes a pessoa fica ali dias sem comer. Comendo muito menos ou utilizando substâncias que possam acelerar demais o metabolismo e fazer com que essa glândula canse, digamos assim, e depois o metabolismo dela fica muito lento. Olha só, talvez por isso aquele efeito sanfona que dizem que aí a pessoa emagrece e depois engorda o dobro. Isso. Tá, mas no geral, assim, Laís, vamos dizer que são duas pessoas saudáveis, que não têm alteração na tireoide. Por que algumas pessoas comem normalmente ali o dia todo, não fazem dieta e são até magrinhas e não tem aquela obesidade interior que a gente diz, né, que está tudo desregulado por dentro? Inclusive a gente mostrou uma matéria aqui outro dia que às vezes a pessoa pode estar magra, mas a saúde não está ok. Vamos dizer que está tudo ok. E por que às vezes tem gente que se mata para tentar emagrecer, faz dietas saudáveis, tem acompanhamento, faz atividade física, mas é muito difícil? Existe a questão genética também. Né? Existem alguns genes, né, que já estão mapeados, a gente pode fazer esse teste genético em consultório para avaliar se você tem esse gene para a obesidade. Na verdade não são um, são vários e muitas vezes a combinação deles. Tá? E aí a gente vê uma dificuldade, né, da pessoa que já vem, né, do pai, da mãe, da avó, enfim. E isso pode ser trabalhado. Né? Existem alimentos específicos para trabalhar genes específicos ou suplementações, por exemplo, de enzimas antioxidantes que, por exemplo, uma pessoa não a produz e isso diminui o metabolismo dela ou ela não consegue desintoxicar e essa intoxicação faz com que ela tenha mais dificuldade na perda de peso. Então não é somente alteração ou hormonal ou da tireoide é a mais conhecida, né? Mas a gente tem diversas outras, né? A questão da hipófise, pode estar alterada também, e a gente fazer ganho de peso, a suprarrenal. Então, nossas glândulas mandam muito nessa questão de produção hormonal e isso altera, sim, a nossa queima de gordura ou não. O próprio estado de sobrepeso, né? O nosso tecido de gordura, ele é um tecido formador de hormônios, né, que podem estar aí diminuindo a nossa resposta em termos de saciedade. Né? Então, nossa gordura visceral está diminuindo aí nossos hormônios de saciedade ou de fome. Tudo isso que você explicou até agora, Laís, na minha cabeça vem só um pensamento, ou seja, a preocupação
em não fazer nenhum regime, ou seja, às vezes a pessoa pensa que isso é uma bobeira, mas isso tem muito fundamento. Sem o acompanhamento, né, de um médico, um nutricionista, alguém que vai direcionar, porque às vezes eu posso estar melhorando um quesito, mas posso estar prejudicando vários outros. Sim. Então, como você disse no princípio, somos únicos e esse acompanhamento seria o adequado para quem realmente quer perder com saúde, né? Com certeza. Tá? Existem alimentos que a gente conhece como termogênicos, por exemplo, vou dar um exemplo básico, o chá verde. Tá? Então, vou emagrecer, vou tomar chá verde todos os dias, altas quantidades. Para uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, de tireoide, a gente pode estar prejudicando ainda mais esse processo. Olha só. Né? Então, assim, ter muito cuidado nessa questão de, vou tomar muito desse ou comer muito daquele para emagrecer. Isso pode estar causando um problema maior. Tá, e essas dietas, por exemplo, que acabam de um dia para outro trocando, tira o carboidrato, substitui ali por gorduras, enfim, que é a low carb, né? Sim. Sem essa avaliação do organismo, pode prejudicar também? É sempre importante... Tô perguntando dessa porque é uma que está mais Sim, na moda, tá na moda, mais em alta, né? Tem vamos cortar carboidrato e vamos substituir São estratégias nutricionais. Elas podem ser muito bem utilizadas, com bons resultados, mas deve-se avaliar em qual metabolismo se está aplicando essa estratégia. Entendi. Tá? Quem vai receber isso? Exatamente, porque dentro do consultório eu utilizo, de repente, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, uma dieta paleolítica, dependendo da pessoa. Claro. E essa pessoa pode fazer estratégias diferentes dependendo dos objetivos do momento que ela está. Mas é importante que ele esteja sendo avaliada, avaliando a questão bioquímica dela, como estão os exames dela, como ela está respondendo, como é que está a disposição dessa pessoa, como ela está respondendo em termos de sono, ganho de massa muscular, perda de gordura. Isso tudo tem que estar sendo avaliado por um profissional que esteja habilitado para isso. Temos uma pergunta? Vamos ver ali, ó. Aqui no WhatsApp. Coloca aqui atrás da tela para eu ver. Eu tenho dificuldade para engordar, vivo no efeito sanfona e minha base de peso fica sempre em 47 quilos, sendo que meu peso normal é 52. Devido à minha altura, 1,55 m, o que eu faço para manter o peso adequado? Assim, tem muitas questões envolvidas nessa questão de dificuldade do ganho de peso, né? Muitas vezes a forma com que ela está se alimentando não está suprindo a necessidade dela. Está gastando mais calorias do que está consumindo. Isso, ou ela faz intervalos muito grandes em que o corpo dela tem um metabolismo muito acelerado e de repente ela trabalha num lugar em que ela não consegue fazer vários lanches durante o dia, teria que usar outros tipos de estratégia, né? Ou pode ser alguma alteração também química do corpo dela. Então teria que avaliar todos esses parâmetros para a gente conseguir responder essa pergunta. Chegar no entender o porquê que não está conseguindo manter. Isso, na verdade assim, é multifatorial, porque o nosso corpo ele é um resultado de muitas coisas, né? Claro. Então a gente tem que avaliar tudo. A gente já tem mais perguntas, mas enquanto isso eu quero perguntar uma coisa. É verdade que engordamos no intestino? Ou seja, quem tem o intestino mais preso, ou seja, que não tem aquele metabolismo mais aceleradinho, acaba engordando mais do que as outras pessoas? É verdade isso? Quem manda nessa história do metabolismo de engordar ou não é quem mora lá. As nossas bactérias intestinais fazem muita diferença no ganho ou perda de gordura, tá? Porque assim, existem bactérias que a gente chama as gram-negativas e as gram-positivas. É uma diferença básica, né, no geral. As gram-negativas, como o próprio nome diz, elas são ruins, elas fazem substâncias pró-inflamatórias para o nosso corpo. Sim. Então, a gente pensando que a gordura já é uma célula inflamada, se existe alguém no seu metabolismo mandando substância pró-inflamatória, a tendência dessa célula é aumentar. Já as bactérias gram-positivas... engordar. Isso, a gente engorda tendo bactérias ruins. Sim. Se a gente tiver as bactérias boas, as gram-positivas, elas fazem substâncias anti-inflamatórias. Ou seja, ao contrário. Aquela célula inflamada de gordura, a tendência dela é desinflamar e diminuir, emagrecer. E essas bactérias boas em alimentos são encontradas? Sim, a gente encontra no kefir, né? Nos integrais. Não, na verdade as fontes de bactérias mesmos é mais no kefir, iogurte. O kombucha, esses? Isso, né? No kombucha. E na suplementação também, existe suplementação de probiótico. Entendi. E assim, suplementar o probiótico é interessante? Consumir de repente alguma fonte alimentar dele? E a gente tem que alimentar essas bactérias. Quando elas são alimentadas, elas são produtoras de serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor de tranquilidade, de bem-estar e de diminuição de vontade de comer doce. Então, o intestino, na verdade, é como aquele livro, é um segundo cérebro. É o segundo cérebro. Tem mais uma perguntinha? Vamos ver aqui. Juliana, sou fumante. Isso prejudica no ganho de peso?
no ganho de peso, no caso, essa pessoa gostaria de ganhar mais peso, né? Pode ser que sim, tá? E todo mundo fala, parei de fumar, engordei. Ou seja, se então, quando está fumando, pode não ganhar peso. Pode ser o contrário, talvez que ela esteja... Na verdade, assim, eu vejo muito mais essa questão do fumante, colocando isso em prática clínica minha, tá? A pessoa que fuma, ela faz várias paradas no dia para fumar, para tragar. Ela para respirar, por mais que seja um ar não muito bom, ela para. Tá? Eu vejo que as pessoas que não são fumantes, elas não param. Aceleram. Tá? E às vezes essa ansiedade causada por essa falta dessas paradas é muito mais significante para esse ganho de peso do que a própria substância. Entendi. Aquele ato de parar, estar ali, ou seja, respirar, repensar aquela rotina. Isso, a pessoa enquanto ela está fumando, ela para e pensa, ela respira. A outra não, ela continua naquela ansiedade, ela não para nem para inspirar e expirar. E simplesmente essa questão da respiração, isso sim, tem muitos estudos mostrando essa baixa de ansiedade. Já tem pessoas que são ansiosas e não conseguem comer, né? Se comer, não tem jeito, passa mal. Ou seja, se ficar ansiosa, não come de jeito nenhum. Precisa regular, então, essa ansiedade. Tem que tratar a causa. Tem mais, pessoal, perguntinhas? Já dá para colocar aqui, ó, Margarida. Na menopausa, é mais difícil de emagrecer? A menopausa é um desses períodos que eu citei bem no início ali, né, de grandes alterações hormonais. Né? A gente tem uma bem grande ali na adolescência, depois nas mulheres, no caso, a gestação é uma grande alteração também, a menopausa, a andropausa, no caso dos homens. Sim, existe uma diminuição de metabolismo nessa fase. Tá? E existe toda essa alteração hormonal em que faz que a mulher tenha menos a característica feminina, então ela começa a ganhar mais gordura na parte abdominal. Então existe sim essa tendência ao ganho de gordura na menopausa para algumas mulheres, na grande maioria, na verdade. Sim. Então é interessante nesse período ela estar acompanhada, de repente, de um nutricionista, um nutrólogo, o próprio médico que possa orientar, né, tanto a parte de adaptação da alimentação dela, quanto essa transição hormonal que ela se encontra. Chegou mais uma pergunta aqui. O jejum intermitente, a Amanda que está perguntando, aliada à dieta low carb, pode ajudar a emagrecer? Pode, é uma estratégia nutricional interessante. Tá? O jejum intermitente, ele faz com que o nosso corpo ele tenha a oportunidade de reiniciar, digamos assim. Né? Quando a gente faz um período longo sem ingerir alimentos, a gente faz com que nossas glândulas elas consigam parar e se limpar e começar todo o processo novamente. Então a gente vê muito bom resultado, por exemplo, pessoas que estão pré-diabéticas. O pâncreas consegue dar uma acalmada, porque ele não está sendo estimulado o tempo todo com alimento. Sim. E aí ele consegue fazer uma renovação celular e funcionar um pouco melhor. Respirar. Exatamente, respirar de novo. Né? O fígado também consegue se limpar um pouco mais. A nossa vesícula ela consegue liberar os sais biliares mais antigos, captar colesterol da nossa circulação para fazer novos sais biliares, isso diminui também o colesterol circulante. Então, assim, o jejum intermitente ele é interessante para que nosso metabolismo todo se limpe e funcione cada vez mais. Olha aliado a uma dieta low carb. Vamos então depois, a próxima entrevista, falar só sobre o jejum. Podemos, claro. Combinado? Combinado. Obrigada, Laís. Nada. Seja sempre bem-vinda aqui no Ver Mais. Um prazer.